escolher a cidade que você quer ir? Eu vou te responder todas essas aqui agora, hein? Eu vou começar te respondendo como que você tem que escolher a sua cidade, porque eu vou te dar uma resposta aqui do que eu gosto, aí você vai falar, ah, então eu vou pra lá. Não é assim também que funciona. Oi, hoje eu tô com febre. Foda-se. Aí porque eu tô com febre eu resolvi me maquiar inteira, porque eu achei que isso ia me fazer me sentir melhor. Não funcionou, eu continuo com febre, mesmo maquiada, pasme. Mas não tem problema, porque já que eu tô com febre e não tô conseguindo fazer nada direito hoje, eu tive uma ideia excelente que é o quê? Gravar um vídeo. E nesse vídeo eu vou justamente o quê? Responder todas as perguntas que vocês me fizeram sobre o intercâmbio numa postagem aqui que eu fiz no Instagram. Vocês botaram pergunta pra caramba, eu não tava nem esperando tudo isso. Achei que ia flopar. Ritei. Bem jovem, eu gosto de usar expressões jovens. Então, só pra você entender o contexto, eu passei 3 meses na Irlanda estudando inglês em 3 cidades diferentes, que foi Bundoran, Cork e Dublin. Nesse período, eu morei durante 3 semanas em uma residência estudantil, que é uma casa da escola, onde outros estudantes da escola moravam, que foi em Bundoran. 1 semana numa host family em Bundoran, e aí depois em Cork e em Dublin, eu fiquei o meu período inteiro, que foi 1 mês em cada cidade, né? Completamente em host family, uma host family pra cada cidade. Se você quer saber especificamente sobre host family, você pode assistir esse vídeo que tá aqui no card, que tá aqui na descrição também, que eu falei, também respondendo perguntas só sobre host family e assuntos relacionados. Vamos lá. Conta das vergonhas que passou e fala de relacionamento à distância mesmo. Natália, eu não sei o que aconteceu comigo em Bundoran especificamente, mas eu passei muita vergonha em Bundoran, assim, todo dia era dia de passar vergonha. Isso já não aconteceu em Cork e também não aconteceu em Dublin. Eu não sei o que aconteceu, acho que o meu centro de gravidade, quando eu cheguei em Bundoran, lá logo no primeiro mês, ele ficou meio não entendendo o que estava acontecendo. Porque aonde eu ia, eu caía. Eu não sou uma pessoa de cair no chão, Natália. Eu nunca caio. Eu tropeço, tudo bem, mas eu nunca caio. Em Bundoran, eu caía no chão toda hora e eu tropeçava em todos os lugares. E aí, sobre relacionamento à distância, é que, se você não sabe, eu tenho um namorado, eu namoro com ele há 6 anos. Aí, tempo pra caramba, viu? E até no começo de 2019 ele foi fazer um mochilão durante um mês, ele foi sozinho, e depois eu fui fazer o intercâmbio durante 3 meses lá pro meio do ano, né? Então esse ano, na verdade, a gente ficou um bom tempo separado. Aí, sobre a coisa do relacionamento à distância, o que eu tenho pra te falar é o seguinte, Natália, eu acho que isso vai variar muito de relacionamento pra relacionamento. O nosso é um relacionamento muito tranquilo, muito de boas, a gente resolve todos os nossos problemas da nossa vida conversando, e na verdade a gente nem tem muitos problemas pra resolver, a gente só assiste série na maior parte do tempo e dá uns beijos também, né? E tem o WhatsApp, né, menina? E assim, não é como se a gente se visse todos os dias, a gente se vê final de semana. Se você fizer as contas aí, em 3 meses, não tem nem tanto final de semana assim. É claro que dá saudade e tudo mais, mas eu acho que no geral foi bem tranquilo. O WhatsApp tá aí pra isso, gente, pra trocar mensagem, pra falar que tá com saudade, perguntar como é que foi o dia, mandar foto cagando. Eu acho principal isso, assim, no relacionamento, principalmente se for à distância, é necessário. Tenho zero interesse em intercâmbio 100% linguístico. Foi isso, obrigada pela sua participação. Queria saber se você teve contato com outro tipo de intercambista e se sabe como funciona o intercâmbio em áreas de educação. Sua cabelo está maravilhoso, se você puder mandar produtos de finalização. Na verdade, em Bundoran, eu só tive contato com intercambistas. Em Cork, eu tive contato com outras pessoas que estavam lá morando em Cork, não porque eram estudantes, mas porque, na verdade, já tinham sido, que foi a Renata, que apareceu no vídeo de Cork. Ela fez faculdade em Limerick, e aí depois ela estava morando em Cork. E teve a Luísa, também de Cork, que estava morando lá, não porque fez faculdade, nem porque estava estudando inglês, mas porque ela tem passaporte europeu. Olha só, ela é mais ou menos alemã, então ela simplesmente podia estar lá. Queria eu, né, ter um passaporte europeu também, mas de Portugal eu só tenho o nome mesmo, porque a descendência... Agora, lá na DCU, que no caso é uma universidade, eu tive contato com muitas outras pessoas que estavam lá fazendo curso de graduação e de pós-graduação. Não fiz grandes amizades com essas pessoas porque foram só, assim, momentos de vai ter encontro de estudantes não sei onde. Aí eu ia lá, conhecia pessoas que estavam lá fazendo intercâmbio de universidade. E também porque, como você viu no vídeo de Dublin, eu entrei pro clube de archery, que é atirar com arco e flecha. E aí lá tinha várias pessoas de todos os cursos. E aí eu conheci um irlandês que fazia engenharia lá, conheci um indiano que fazia, acho que ciências da computação, alguma coisa assim. Enfim, tem como fazer intercâmbio do teu curso da faculdade e tem como você cursar a faculdade também. Inclusive, eu vou te deixar o link aqui na descrição de um vídeo de Instagram, na verdade, do IGTV do eDublin, onde eles estavam justamente perguntando sobre isso com a moça da CI. E ela tá ligada em todas as respostas que eu não sei te dar aqui agora. Produto de cabelo, amada, assim, meu cabelo foi negligenciado por 3 meses ininterruptos. Eu lavava com
um shampoo barato que eu encontrava, usava um condicionador também, mais ou menos, que não era tão barato assim, que quando eu tava já em Dublin eu senti um negócio pesado no cabelo, falei, melhor dar uma investida. Comprei o quê? Um Pantene, que era quase 5 euros. 5 euros é muita coisa, gente. Agora, os shampoos era coisa de o quê? 98 centavos de euro, 1,20 €, assim, quando eu tava querendo o quê? Ostentar. E de finalização, eu levei 2 potes de creme, que foi o Boom, da Seda, e o Santo Black Poderoso da Novex. Mas como você pode ver nas fotos, assim, descobri que na verdade eu não precisava desses 500 produtos que eu tenho aqui em casa, então só até me fez pensar, né? Porque se sem todos esses produtos meu cabelo tava exatamente a mesma coisa que ele tá agora, que eu tenho 500 produtos em casa, pra que eu tenho 500 produtos em casa, não é mesmo? Como foi a experiência de ser introspectiva em outro país sozinha? Menina, foi uma loucura, assim. Eu achei que eu ia surtar, eu achei que ia ser muito, muito difícil, só que eu tenho uma coisa que eu não sei o que acontece comigo, que quando eu tô sozinha, eu me saio melhor em interações sociais que quando eu tenho alguém que eu conheço junto comigo. Porque parece que quando eu tenho alguém que eu conheço, a responsabilidade da interação social fica pra essa pessoa e não pra mim. Quando eu tô sozinha, a responsabilidade é 100% minha. Então, eu não sei o que acontece, alguma coisa, um gatilho apaga, tá me dando gatilho. Fica tudo bem. Agora, tinha dias que eu chegava em casa exausta, mentalmente, assim, eu não tinha feito nada cansativo no dia, mas eu chegava em casa exausta, porque eu tive que conversar com muitas pessoas durante todo o dia, e não só isso, conversar com pessoas em uma língua que não é a minha, em que eu não sou fluente. Só que eu senti isso no primeiro e no segundo mês. No terceiro mês, que eu já tava em Dublin, eu não senti nada disso, porque começou a ser muito natural falar inglês, então eu não precisava mais pensar tanto, só ia. Como escolher a cidade que você quer ir? Eu vou te responder todas essas aqui agora, hein? Como que você tem que escolher a sua cidade? Primeiro, você tem que ter um planejamento do que você quer do seu intercâmbio. Quais são os tipos de experiência que você espera ter com esse investimento? O que você espera viver nessa cidade a qual você tá indo? Você tem que saber o que é que você espera, o que é que você tá buscando, pra então escolher a cidade, e não o contrário, entendeu? Você não tem que escolher a cidade e depois adequar as suas expectativas a essa cidade. Você tem que pensar o que você quer, planejar como que você quer que seja a sua experiência e escolher a cidade que te oferece o mais perto disso possível, entendeu? Então, se você quer calmaria, se você quer juntar dinheiro, se você quer focar muito em estudo e trabalhar pra juntar dinheiro, e aí eu só posso falar dessas 3 cidades das quais eu estive, né? Aí você talvez prefira Bundora. Se você quer um clima mais de cidade, se você quer ter mais opções de coisas pra fazer, não só isso, mas também de estilo de vida, de lugares pra ir e também de coisas de trabalho, porque, por exemplo, em Bundora não tem grandes empresas, então você não vai provavelmente trabalhar na sua área, você vai trabalhar em subempregos. Se você já tá pensando em procurar um emprego na sua área, aí você precisa ir pra uma cidade um pouco maior. Cork tem várias empresas grandes, Dublin tem várias empresas grandes. Ah não, mas eu gosto de um lugar mais agitado, eu gosto de cidade grande, eu gosto de ter muitas opções de fazer tudo, eu gosto do clima de cidade grande, aí talvez você prefira Dublin. Aí você tem que considerar qual é a tua realidade financeira, porque o custo de vida em Cork é um pouco maior, eu acho, do que a metade do custo de vida em Dublin. Mas Dublin vai te oferecer coisas que Cork não oferece, então você tem que botar tudo isso numa balança pra então decidir pra onde que tu quer ir. E agora, dessas 3 cidades, qual delas eu mais gostei particularmente, eu não tenho nem como responder, porque cada uma delas teve um ponto-chave diferente que me fez ter um carinho muito grande e gostar muito da minha estadia nela. Como é lidar com o clima frio, céu cinza? Isso realmente interfere no seu psicológico? Menino, no seu eu não sei, mas no meu interferiria pra caramba. Agora, não tive que lidar com isso, porque eu fui de agosto a outubro. Agosto é o finalzinho do verão, outubro é o comecinho de quando começa a ficar as coisas mais frias. Então eu não fiquei pegando céu cinza, eu peguei mais céu cinza em Dublin por causa do mês, né, que foi outubro, o último mês, mas em Bundora eu peguei muito céu aberto, peguei muita luz do sol, ficava claro até 11 fucking horas da noite, e eu amava isso, apesar de ser confuso, mas eu amava. Aí já em setembro ficou um pouco menos ensolarado, mas ainda assim não chovia tanto em Cork quanto nos outros lugares. Inclusive o clima, isso é importante, o clima em Cork é mais estável do que nos outros lugares. Agora, questão de frio vai depender de onde você mora no Brasil, né? Porque pra mim, eu congelei em todos os momentos, né? Do dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora, eu tava sentindo frio. Agora, eu tenho outros amigos que particularmente não sentem tanto frio. O Thiago lá de Bundora é calorento pra caramba, eu tava toda me tremendo, o menino tava de camiseta. E o João de Dublin
Dublin, que ele é de Curitiba, né? Ele também não sente muito frio, não. Só um friozinho normal, porque eu tava toda encasacada, ele tava só com um moletãozinho. Qual era o seu nível de inglês antes do intercâmbio? Quantos você já fez? Quantos anos de inglês? Quantos cursos de inglês? Eu tinha um nível de inglês bom, sim, eu acho. Eu já fiz curso de inglês, sim, em alguns momentos da minha vida, mas assim, momentos separados, né? Tipo, fiz 1 ano de inglês no curso tal quando eu era pré-adolescente. Depois fiz 1 ano de inglês no curso tal quando eu era adolescente. Depois fiz 1 ano de inglês no curso tal quando eu já tava mais velha. Mas o que eu mais me fez aprender inglês, a entender inglês, foi assistir vídeos no YouTube de youtubers americanos ou britânicos ou pessoas que falam inglês. Porque eu sabia, por causa do curso de inglês, eu sabia ali o intermediário, básico intermediário. E aí, com a prática de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir cada vez mais, o meu inglês se desenvolveu. A mesma coisa serve pra ver séries e filmes no áudio original, com legenda mesmo em português, normal, mas ouvir em inglês. Agora, a única questão é que eu nunca tinha falado. Todas as vezes que eu falei em inglês na minha vida, foi dentro de uma sala de aula nesses cursinhos aleatórios, eu nunca tive que falar inglês fora disso. Então, na verdade, apesar de que o meu cérebro funcionava muito bem pra entender, pra formar frases, ele não era tão bom assim. Só que o que acontece é que você chegando lá e tendo que se virar fazendo tudo em inglês, no começo você vai falar errado sim, você vai gaguejar, vai falar baixo, vai pedir pra pessoa repetir 3 vezes pra você entender direito aí o que o caixa do supermercado falou, mas com o tempo você vai aprendendo, você vai tirando suas dúvidas em sala de aula, você vai tirando suas dúvidas com os outros alunos que vão que você vai fazer amizade, né? Então vocês vão conversar bastante, vão praticar bastante. E uma coisa muito interessante é que quando eu cheguei, eu cometia erros, e assim, eu sabia que eu não tava falando muito bem, mas eu não entendia direito quais eram os erros que eu tava cometendo. E quando eu fui embora, que foi um período de 3 meses apenas, eu continuava cometendo erros, muito menos erros do que eu cometia no começo, e agora quando eu cometia erros, eu sabia que eu tava cometendo erros. Tipo assim, eu falava uma coisa errada e imediatamente depois eu sabia na minha cabeça que eu tinha falado errado. E essa é uma diferença crucial. Quando você identifica qual é o erro que você tá cometendo, aí sim você consegue trabalhar direito nele pra corrigir aquele erro. Então acredito eu que se eu ficasse lá com um período maior, né, de 6 meses, 8 meses de intercâmbio, o meu inglês ficaria supimpa. Eu cheguei no intermediário. Acho que durante o curso eu fui pro Upper Intermediate, um pouquinho acima do intermediário, mas ainda não é um avançado não. Aí quando eu cheguei em Cork, eu tava no Advanced, o C1. O C1 é o penúltimo nível de inglês. E aí quando eu cheguei na escola de Dublin, eu entrei na verdade no nível Upper Intermediate, que foi lá o que o sistema me jogou. Mas aí logo na primeira aula eu já falei pro professor, falei, ó, aqui na verdade tá muito fácil pra mim, eu acho que eu sou de outro nível. E aí ele falou, beleza, vou te trocar de nível. Mas aí eu falei, não, pera aí, deixa eu ficar aqui uma semana só pra ter certeza que as coisas aqui são iguais, ou talvez não, talvez eu aprenda mais coisas que eu não aprendi lá no outro lugar. Mas não, os níveis são bem nivelados mesmo. O Upper Intermediate é o Upper Intermediate em qualquer lugar, o C1 é C1 em qualquer lugar. E aí eu vi que na verdade eu era C1 mesmo, e aí me moveram pra turma do Advanced lá em Dublin mesmo, né? E aí lá eu terminei o C1 também. Qual foi o seu momento favorito de intercâmbio? Essa pergunta veio diretamente de Dublin, do João, que estudou comigo em Dublin. E aí minha resposta é muito simples. O meu momento favorito do intercâmbio foram todos os momentos em que eu tive uma epifania de autoconsciência e de autoconhecimento, né? Pra mim foi o momento favorito do intercâmbio, foi o tanto de autoconhecimento, valorização da minha autoestima e da minha autoconfiança. E isso envolve diretamente também as relações que eu fiz com as pessoas que estavam lá. Então, os meus amigos de intercâmbio, inclusive você. A vida social fica restrita aos colegas de idioma ou rola uma interação com os locais também? Como o brasileiro é visto pelo povo irlandês? Qual a média de idade em Bundoora? É uma cidade de população mais idosa? Vida social. Olha, não fica restrito, porque ninguém tá te obrigando a ficar só com os intercambistas. Se você quiser ir pros lugares tentar interagir, você fica à vontade. Mas o que acontece é que estudantes acabam tendo um maior relacionamento com o estudante. Agora, quando você trabalha, você vai acabar trabalhando com pessoas de outros meios, né? Você vai trabalhar com irlandês e tal, isso vai criar um relacionamento também. Agora, pra mim, no meu caso, que era só estudante lá, o meu trabalho lá, na verdade, era continuar criando conteúdo para a internet. Então, assim, meu trabalho era eu e o meu computador. Mas se você trabalha lá, você tem contato com pessoas de outras escolas, pessoas nativas, então é muito diferente. Você não fica restrito a nada, tem ninguém te restringindo a nada, garoto. Mas acredito eu que um estudante que vai só estudar, ele acabe se relacionando majoritariamente com o estudante. Como o brasileiro é visto pelo povo irlandês? Olha, na verdade eles gostam, viu? Porque tem muito, em todos os lugares. Você fala que é brasileiro, não causa uma, tipo, ai, nossa, que interessante. Não, é tipo assim, sou brasileiro, eles falam, mais um, tipo, ok. Eu acho que não existe nenhum lugar na Irlanda que você vai, nossa, eu vou pra esse lugar porque não tem brasileiro nenhum. Não existe. Eu acho que na Irlanda toda tem uma quantidade razoável de brasileiros. Em Dublin, assim, eu diria que 50% da população... Não, mentira. Não tenho dado
nenhum pra afirmar isso. Mas tem muito brasileiro em Dublin. A média de idade em Bundoora, não sei, não tem esse dado demográfico, mas é uma cidade de adultos. Não tem novinho lá, não. Dos estudantes, as pessoas mais novas que tinham lá era eu e o Thiago. E eu tenho 25 anos, eu já sou uma senhora, eu já sou um pouco cansada. Agora, exceto no verão, que aí no verão vem muito europeu, jovenzinho, adolescente, jovens adultos também pra passar curtos períodos. Como é alimentação, comida do dia a dia na Irlanda, sentiu falta de algo? A alimentação deles é muito simples, é sempre tipo assim, uma carne, geralmente uma quantidade boa de carne, que eles comem muita carne, alguma variação de batata, porque essa é a base da alimentação irlandesa, batata, às vezes 2 variações de batata no mesmo prato, um purê de batata acompanhado da mesma batata, só que frita. Alguns outros 2 vegetais cozidos, com muito pouco sal, inclusive as minhas host families, quando na hora de jantar, né, que eu geralmente jantava com eles na mesa, não é obrigatório, eu fazia porque eu queria conversar, eles já colocavam o negocinho de sal do lado do meu prato. Comida não é ruim não, entendeu? Você tem que temperar, você tem que se encarregar de temperar, porque eles não temperam as coisas não. Mas é só isso, não teve nenhuma comida que eu não comi lá. É tão simples que não tem nada diferenciado pra você falar, nossa, que esquisito, que ruim. Todas as comidas que você tem aqui, cozinhadas de uma forma muito simples e muito básica. Como é chegar e falar com as pessoas a língua delas sem ter medo de errar? Não acontece, você vai ter sempre medo de errar, mas aí você chega e fala do mesmo jeito, eu não tenho outra resposta pra te dar. Fala com medo mesmo. Inclusive, eu vou até te falar um negócio aqui. Em 3 dias antes de eu ir pro intercâmbio, eu quase desisti, porque eu arreguei de uma forma, eu estava completamente cagada, eu nunca tinha viajado sozinha, eu não consigo ir de Niterói pra Barra da Tijuca sozinha, porque eu me perco, eu não consigo. Aí eu pensei, como é que eu vou de Niterói pra Bundoora? Não tem a menor possibilidade, Alice, o que você estava pensando? Você não consegue se locomover no Rio de Janeiro sozinha, como é que você vai sozinha pra Bundoora? Não faz, garota. Mas aí eu pensei também no tanto que eu paguei de passagem, né? Que foi quase uns 4 mil reais de passagem. Tem que ir, né, amores? Aí, então, a dica que eu tenho pra você no geral sobre intercâmbio é o seguinte: tá com medo? Faz com medo mesmo. Uma hora o medo passa. Você vai fazendo, o medo passa. Como escolher a host family? Dá medo de ir para um ambiente que você não conhece, com as pessoas que irá conhecer. Vídeo falando só de host family. Mas já te adianto aqui que host family você não escolhe. Não é que nem o Tinder, que você vai lá escolhendo qual é a host family que você... Não. Quem escolhe a host family pra você é a escola na qual você vai estudar. Dá medo de ficar com gente no ambiente que você não conhece? É o que eu acabei de falar. Dá medo. Mas vai, menina. Vai, faz assim mesmo. Para de bobeira. Você se virou bem sem ter família e amigos por perto. Como é chegar nas pessoas, criar intimidade, confiar nelas e pá. Amiga, você está falando com a rainha do trust issues. Assustador, mas a gente tem que fazer, porque não tem outra opção. Não tinha pessoas que eu conheço ali pra me apoiar, então eu tinha que criar amizades. Turistar é mais fácil quando você tá com alguém que conhece o local. E aí eu tinha uma boa desculpa, que é o quê? Estou aqui produzindo conteúdo. Aí eu já chegava nas pessoas me apresentando, falando que eu estava produzindo conteúdo, perguntando se elas conheciam o eDublin, falando que eu estava lá numa parceria com o eDublin, e a maioria delas conhecia o eDublin, então ficou muito mais fácil de chegar a fazer uma amizade, porque a pessoa já cria uma identificação, né? Tipo, eDublin conheço, internet, gosto. Então a dica que eu tenho é crie um ponto de identificação. Nem que esse ponto seja você chegar na pessoa e perguntar sobre como está sendo a vida dela lá, quanto tempo ela tá lá, se ela tá gostando da escola que vocês estão, que você é novo, você tá descobrindo tudo. As pessoas gostam de se sentir ajudando. Então não tenha vergonha de perguntar as coisas, porque as pessoas gostam de responder. A Bruna disse que quer saber tudo, que ela tá planejando ir pra Irlanda e percebi que eu não sei quase nada de lá. Amada, como é que você tá me dizendo que você tá planejando ir pra um país que você não sabe nada de lá? O mínimo que você pode fazer é pesquisar na internet. Entra no eDublin. eDublin, além de canal no YouTube, é um site. Então assim, faz um favor pra você mesma, entendeu? Como é que você tá dizendo que você tá planejando ir pra um lugar se você não sabe nada de lá? Então você não tá planejando nada, você tá só pensando, eu vou. Se você não sabe nada, você não tá planejando. É um portal que existe há 300 milhões de anos, desde que o mundo é mundo, existe o eDublin, e você quer me dizer que você não sabe aonde procurar informação? Garota, você vai lá no coisinho de busca, de pesquisa, digita o que você quer saber, tem lá. Eu te garanto que tem. Sua mãe sabe que você tá querendo ir pra um país que você não sabe de nada de lá? Então vai procurar saber. Como é se dividir entre trabalhar, estudar, conhecer o local e como organizou? Eu não trabalhei lá, tipo, trabalhar em algum lugar na Irlanda, né? Eu continuei trabalhando no meu computadorzinho, então eu não sei te dizer isso. Mas pra responder essa pergunta, eu vou pedir ajuda de pessoas que trabalham e estudam lá. É muito estranho, senhora, gravar, como é que você dá conta? Olá, meu nome é Thiago, eu estou morando em Bundoora, na Irlanda, há mais de 1 ano.
ano. Eu conheci a Alice aqui em Bundora quando ela veio fazer o intercâmbio dela e a gente ficou bem próximo, gravamos um vídeo juntos e depois ela foi embora, me abandonou, me deixou aqui sozinho, largado das traças. A respeito de organização do intercâmbio, trabalho e estudo. Primeiro ponto a respeito da organização, você tem que pagar a escola antes de chegar aqui e você ainda tem que ter 3.000 euros para poder comprovar quando você estiver aqui para poder tirar o visto, e além dos 3.000 euros você precisa de 300 euros para poder pagar pelo visto, ou seja, você vai precisar num total de 3.300 euros para poder conseguir seu visto. Na minha opinião, você tem que trazer um pouco a mais, porque você vai ter que pagar acomodação até você conseguir resolver tudo. Então, tipo, acomodação e comida. Então, eu não aconselharia a vir com 3.300 euros exatamente. Além do dinheiro, eu acho muito importante você se preparar psicologicamente, meio que se desapegar de todos os seus conceitos e convicções que você tinha no Brasil e vir com a cabeça bem aberta para todas as mudanças que a Irlanda, no caso o intercâmbio, vai proporcionar, porque é muito positivo. Você começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente e eu acredito que isso é uma forma de amadurecimento. É tudo diferente, é tudo novo, então é muito, muito diferente. Tudo muda o tempo inteiro. Em questão de trabalho, aqui em Bundora especificamente, no inverno é um pouco mais difícil de conseguir emprego. Depende muito também do seu nível de inglês, mas a maior parte das vezes não tem emprego porque tá tudo fechado. No inverno, como a cidade é turística, a maior parte dos lugares fecham. Mas durante o verão tem bastante emprego, muito, muito mesmo. Ninguém no verão deste ano ficou desempregado. Todo mundo que eu conheci estava trabalhando e fazendo bastante horas, juntando bastante dinheiro. Hora suficiente para poder se manter e ainda guardar um dinheirinho para poder viajar ou fazer o que quiser, ou renovar, fazer o que quiser. Em questão da escola, a escola onde eu tô estudando é bem tranquila. As pessoas são muito gente fina, os professores são muito gente boa. Eu não posso me queixar de nada. Mas eu acho que o mais importante em relação a estudo não é tanto a escola, é o quanto você se empenha para poder atingir um nível de inglês que você deseja. Em relação ao trabalho, eu acho que uma outra coisa bastante importante é você se desapegar do que você fazia no Brasil, porque aqui a gente trabalha com subempregos. Todo mundo fala, eu tô disposto a fazer qualquer coisa, eu vou lá e vou trabalhar, o que tiver de fazer, eu vou fazer, mas nem sempre é fácil como a gente fala que é. Porque às vezes a gente tá meio se apegado ao que a gente fazia, à ocupação que a gente tinha, à posição que a gente tinha. Nos primeiros momentos é bem tranquilo, mas com o passar do tempo você vai pensando, eu sou gerenciado por uma pessoa que entende menos de gestão do que eu, e isso vai meio que te desmotivando. E não é porque você desvaloriza o profissional que faz esse tipo de emprego, é pelo simples fato de que você acredita que é tão qualificado quanto ou mais do que quem está te gerenciando, ou faz um serviço diferente do seu, mas você não pode, às vezes pelo idioma, ou porque é necessário que seja europeu para ocupar a posição, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem pra Alice que eu não vou dizer mais nada não. Oi, meu nome é João. Eu tô morando aqui na Irlanda e trabalhando mais ou menos uns 5, 6 meses. Assim, é difícil você conseguir conciliar pra você fazer bastante hora, dependendo do trabalho, mas depois de um tempo você se acostuma, assim, você não dá pra vir achando que vai ser as mil maravilhas, que vai ser um trabalho super fácil, coisa do tipo, sabe? Vai ser puxado, na maioria das vezes, pra conhecer outros lugares. Eu diria que tem 2 jeitos de se fazer, dependendo de como for a sua escola. Você pode ir durante a semana em dias que você não tá trabalhando, que algumas companhias aéreas, tipo a Ryanair, elas às vezes têm umas promoções muito boas, assim, no meio de semana, uma passagem sai bem barato, principalmente se for para Londres ou qualquer lugar do Reino Unido, acaba sendo bem barato. Eu vou fazer, por exemplo, deixar para viajar mesmo no final do meu intercâmbio. Então, por exemplo, em um mês de trabalho, vou trabalhar esse um mês, e aí no último mês do meu visto, aí eu vou para os lugares que eu quero com o dinheiro que eu juntei. Dependendo de que tipo de trabalho que você tiver, se você tiver folgas fáceis, assim, tipo, sei lá, folga de final de semana, ou às vezes folga até no meio de semana, você também consegue conciliar, se você quiser, às vezes até viajar aqui para dentro da Irlanda, para algum lugar tipo Galway, Cork, às vezes consegue fazer de bate e volta, assim, para ver bastante coisa em um dia só. Vale a pena ir pra Irlanda entre agosto e fevereiro, período de outono e inverno. Objetivo, estudos e trabalho. Vale a pena ir pra Irlanda em qualquer momento do ano. Agora, se eu fosse você e se eu estivesse escolhendo o período longo, né, pra ficar lá 6, 8 meses, eu iria no verão, porque verão é alta temporada, então vai ser mais fácil de arrumar emprego. E também porque isso me facilitaria a adaptação do clima, porque eu chegaria num clima que já é um pouco mais frio do que o que eu tenho aqui, né, óbvio, porque o verão da Irlanda é o inverno do Rio de Janeiro.
mas assim, não é tão diferente do inverno do Rio de Janeiro, e eu conseguiria pegar a mudança de estação pra ir me acostumando com o frio, porque eu acho que se eu saísse daqui do verão, que aqui é o contrário, né? Quando é verão aqui, é inverno lá. Então, se eu saísse daqui no verão e chegasse lá no inverno, numa coisa muito oposta assim, ia ser muito pesado pra mim. Pra você eu não sei, mas pra mim ia ser muito pesado o choque, ia ficar um pouquinho triste. 4 horas da tarde tá escuro já. Então eu iria, na verdade, no verão, pra ir pegando aí as estações até o inverno e aí, quem sabe, renovar ou então meter o pé e voltar pro Brasil, que vai dar o quê? Um calor do inferno. Em quanto tempo você percebeu que estava falando o idioma sem medo e receio? No primeiro mês. No primeiro mês, não digo sem medo e receio, mas assim, eu estava falando. Eu cheguei já falando, porque eu tinha que perguntar pras pessoas lá como é que pegava um ônibus pra ir pra Bundora. Eu saí do aeroporto, cheguei e falei, menina, e aí? Como é que faz? Eu vou ser bem sincera que eu não sei nem pegar o metrô do Rio direito, eu não entendo como é que funciona o metrô do Rio. Mas é tudo tranquilo, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Inclusive vou dizer aqui pra você como é que faz, hein? Você saiu do aeroporto, do lado de fora do aeroporto, você saiu assim, do lado de fora tem um estacionamento enorme, com muitos ônibus, indo pra diversos lugares. Você vai pegar o ônibus e é pra Donegal, vai comprar lá o ticket na hora, e aí você vai pra Ballyshannon, tá? Você pergunta ao faz se o ônibus vai pra Ballyshannon, o cara vai falar, vai. Você entra no ônibus, deixa suas malas lá, entra no ônibus, chegando em Ballyshannon, o cara vai falar Ballyshannon, você desce e fica ali ou esperando o ônibus que vai pra Bundora, que não vai estar escrito Bundora, vai estar escrito outra coisa. É que nem quando você pega o ônibus pra ir pra Arraial do Cabo, você pega o ônibus aqui no Niterói pra ir pra Arraial do Cabo, mas na verdade você tá pegando o ônibus que é pra Rio das Ostras, só que você vai descer em Arraial do Cabo. Na verdade eu te recomendo realmente pedir um táxi, arrumar um táxi lá, porque vai te poupar uma fadiga de pegar um outro ônibus que você nem tem certeza de qual é, entendeu? Eu fui de táxi mesmo e foi. E sobre a Irlanda, tu não ficou com aquele medinho de quero voltar pra casa e ver minha mãe? Só que não é só pegar um ônibus e bum, tá em casa, sabe? Todos os meus primeiros dias na cidade foram assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande com primeiros dias, tá? Eles são muito difíceis pra mim. Todos os meus primeiros dias na cidade foram basicamente assim: cancela, eu quero ir pra minha casa, eu tô sozinho, vem alguém me buscar. Mas aí no segundo dia já tava tudo bem. Passou perrengue em relação ao dinheiro? Não passei perrengue em relação ao dinheiro, mas por quê? Porque eu consegui calcular uma quantidade bem equivalente ao que eu ia precisar pra me sustentar, assim, fora tudo que eu já tinha pago, né? Tipo, passagem, tudo. E deu muito certinho. Eu não fui gastadeira. Inclusive eu tentei economizar o máximo possível, porque a gente nunca sabe, né, no final da viagem como é que vai ser. E inclusive eu já tinha levado 50 euros a mais pra emergência. Então, na verdade, em Bundora eu gastei muito pouco, porque lá eu tava comendo pouco, tinha acabado de chegar, então tava me adaptando, tava comendo muito pouco. E eu comia sempre em casa, porque como eu morei a maior parte do tempo na residência estudantil, eu cozinhava meu almoço, eu cozinhava minha janta, então eu só precisava comprar as coisas no mercado e eu mesma cozinhava. Então gastava muito pouco. Já em Cork e em Dublin, a minha refeição do dia acabava sempre sendo na rua, porque eu sempre tava na rua. Não era tão próximo assim como era em Bundora, de chegar da escola pra casa. Eu tava pelo centro mesmo, turistando e fazendo o que eu queria fazer depois da aula. Só voltava no final da tarde pra jantar. E assim, quando você mora em host family, ou você janta com a família, ou eles deixam seu pratinho pronto lá pra você jantar depois quando você chegar. Então muitas vezes eu chegava 10, 10 e meia da noite em casa e o meu pratinho tava lá tampadinho com meu nomezinho em cima pra eu chegar e comer. O que essa experiência agrega na sua vida? Tudo, coisa pra caralho. E eu falei especificamente disso no final do vídeo de Dublin. Então se você não sabe o que eu tô falando, vai ter que ir lá assistir. O link tá aqui na descrição. Qual é o valor gasto diário? E eu não terminei aquela pergunta, né? A bateria desligou, eu fui pegar e foda-se, passei pra próxima pergunta. Então, como eu estava dizendo antes dos comerciais, eu levei 1.500 euros pra me sustentar uma vida de apenas estudante, pensando nos meus gastos diários e considerando que eu ia querer ir pra lugares e conhecer lugares, né? Turistar. Voltei pra casa com menos de 90 euros. Gastei quase tudo, inclusive porque, considerando aí imprevistos, 100 euros a mais por causa de excesso de bagagem, porque, como boa niteroiense, não tenho um casaco. Óbvio que foi necessário. Tive que comprar roupa lá, deixa um espaço na mala, tá? Considerando que você vai ter que comprar casaco lá. Então, vareia. Só que é o que eu tô te dizendo, pra 3 meses eu sobrevivi muito bem, muito de boa com 1.500 euros. Isso não é pouco não, viu? Isso é uma quantidade bem razoável de dinheiro. Espero que eu tenha aí sanado todas as suas dúvidas. Se eu não sanei, a culpa é sua, que não deixou o comentário aqui. Agora eu tenho algumas resoluções, tá? Pós-intercâmbio. Tem algumas coisas que eu quero aprender a fazer que eu não vou falar, que aí senão vocês vão me cobrar no futuro. Se eu tiver a força
força de vontade pra fazer. Vocês vão descobrir aí no Instagram, mas é uma coisa que acontece no intercâmbio. A gente tem resoluções de coisas que a gente nem sabia que queria e a gente chega lá e fala, caraca, isso é muito legal, isso é muito interessante, eu quero trazer isso pra minha vida. Uma dessas coisas, inclusive, eu vou te falar que era o arco e flecha, mas eu só vou te falar porque, assim, é impossível eu conseguir fazer isso aqui, porque arco e flecha, no final das contas, é uma arma. Então, a menos que eu tenha um lugar privado, fechado, pra treinar o arco e flecha, não vai acontecer. Eu não posso simplesmente pegar um alvo, um arco, uma flecha e atirar aqui no play do meu condomínio. Posso acertar uma criança, vou ter que me responsabilizar. E o pior, pagar multa de condomínio. Um beijo na bunda e até o próximo vídeo.